Uma pessoa estava andando por um caminho à noite e de repente ela se depara com um homem que estava debaixo de um poste procurando algo. E procurava, e então essa pessoa pergunta, mas o que aconteceu? Você perdeu alguma coisa aqui? E ele disse, perdi. Eu perdi minha carteira, por isso que eu estou procurando. Ele disse, você perdeu aqui nesse pedaço aqui, nesse espaço? Ele disse, não, eu perdi lá atrás. Mas então por que você está procurando aqui? E ele disse, porque aqui tem luz e lá não. Essa história é exatamente para refletir por que algumas pessoas insistem num caminho que não vai dar em lugar algum. O que está por detrás disso? Então fica comigo, porque hoje nós vamos conversar sobre isso. Oi, eu sou o Rodrigo Ferretti e esse é o canal que vai transformar a sua vida através do autoconhecimento. Sabe quando a gente tem um apego forte, excessivo pelas próprias ideias? Ou que a gente fica preso a uma ideia ou um plano de ação, buscando encontrar uma coisa que a gente nunca consegue chegar onde a gente gostaria? Mas isso daí tem um nome. Você quer saber qual que é? Então vamos lá. Se você tem fotos impressas antigas, é muito provável que muitas das suas fotos foram feitas com uma máquina Kodak, impressas num filme da Kodak. Porque a Kodak era referência em máquina fotográfica e em filmes para as máquinas. Porque as máquinas eram de rolo, utilizavam um rolo. Você tirava a foto hoje e só ia ver a foto depois que ela fosse revelada. Muito diferente do que nós temos hoje nos celulares, nas máquinas digitais. Acontece que a Kodak, ela foi a empresa que criou o primeiro projeto de uma máquina digital. E esse projeto foi apresentado para os executivos que falaram que não, de jeito nenhum, as pessoas nunca vão mudar para uma máquina digital, elas gostam de um papel, elas gostam das máquinas convencionais. Acontece que outras empresas investiram também nesse projeto, inventaram máquinas digitais e lançaram. A Kodak quebrou e as outras cresceram e muito no mercado. O que a gente aprende com isso? Que é importante estar atento, observar tendências, ver o caminho. Não dá para a gente ficar fixado numa visão só, porque isso daí pode ter graves consequências. Mas esse tipo de situação não acontece só nas empresas, nas organizações. Acontece principalmente com as pessoas. Então se você pega, por exemplo, a história de uma moça que estava aberta a um relacionamento. E ela então começa a se relacionar com um rapaz que ele é diferente dos outros. Ele é atencioso, ele é amoroso. E aí então ela marca de sair com ele, com os amigos, e de repente percebe que ele bebe muito. E ele então fala que ele adora beber. E ela então conhece os amigos dele, que bebem demais. Aí no outro dia, ela vai marcar de encontrar com ele na parte da tarde no final de semana. E ele então não responde, não atende as ligações. E depois, no dia seguinte, ele fala que tinha saído, que tinha bebido muito e que passou o resto do dia dormindo. Mas ele é um rapaz interessante, amoroso. E ela então via nele uma pessoa diferente. E aí então eles se casam. Acontece que depois de alguns anos de casado, ela então fica desesperada, porque como que ele bebe tanto? Como que alguém pode começar a beber na sexta, bebe sábado, bebe domingo? E agora também, nos períodos de crise e de dificuldade, está bebendo também durante a semana. Mas ela já estava vendo isso daí antes. E ela então continuou, insistiu, levou adiante. Ou então um outro caso é a pessoa que está no emprego que ela não gosta muito. Mas é um emprego que dá um certo status, que dá uma certa condição financeira. Mas a pessoa não gosta de ir para o trabalho, ela não gosta do trabalho. Mas ela então diz para si mesma que, olha, se for promovida, vai valer a pena, porque pelo menos vai ter uma outra posição. E ela continua, e os anos passam, e ela não gosta do trabalho, e a promoção não chega. E ela então vê colegas que estão sendo promovidas, amigos que estão indo para frente e ela continua lá, e a promoção não chega. Mas não chega porque ela também não gosta. Então ela está investindo numa coisa que não é o que ela quer fazer. Então ela coloca uma energia diferente e as coisas tendem a não fluir o tanto que poderiam por conta disso. Ou então o caso de uma moça que está tentando um concurso público. E ela então já tem 8 anos que ela estuda, ela dedica, ela fica várias horas do dia e ela escolheu um cargo muito difícil. E ela tenta, faz prova, passa para outra etapa, faz as viagens, mas não tem passado. Ano após ano ela tenta vários concursos em vários estados e ainda não passou. E aí, o que será que isso daí pode ser? Então, o que esses 4 casos, essas 4 situações têm em comum? Tanto da empresa, da Kodak,
da pessoa do relacionamento, da pessoa do trabalho que não consegue a promoção porque está num trabalho que não gosta e da pessoa que está tentando concurso depois de muitos anos e ainda não passou. E a vida está parada. Isso daí se chama obstinação. A obstinação é um comportamento de apego, é um comportamento de tenacidade, mas uma coisa que não vai dar futuro. Existe uma certa ilusão naquilo ali, porque a pessoa de alguma maneira continua fazendo as mesmas coisas, tentando encontrar um resultado diferente. É a pessoa que está seguindo por um caminho e ela diz, o único caminho é esse aqui, é a única possibilidade. E continua tentando nesse caminho. Mas de repente no caminho tem uma ponte quebrada e a pessoa fala, mas eu tenho que passar por aqui. Mas a ponte está quebrada. Ela insiste naquilo ali. Então essa postura rígida de manter o olhar, de manter as coisas de uma maneira que não são possíveis, é para que a pessoa pense e reflita sobre isso, para ela poder mudar a própria vida. Tem um ditado que diz, quem continua sempre alcança. Mas tem um outro que diz que não tem nada pior do que um tolo motivado. Então é para que a gente pense de quando é hora de investir e de continuar, porque isso daí é importante, mas quando é hora da gente entender que não é desse jeito, não é por esse caminho, é para que a gente repense as coisas. Como é que a gente faz para distinguir as duas coisas? Elas parecem parecidas, mas será que elas são? Então imagine esse exemplo. Uma pessoa quer ir de um determinado lugar para uma cidade. Então ela sabe que se ela continuar por determinado caminho, nessa determinada direção, mesmo que tenham alguns desvios, alguns atalhos, se ela seguir nesse caminho, ela vai chegar nessa cidade. Então essa é uma possibilidade, onde a persistência realmente vai fazer com que a pessoa chegue lá. Ela já está indo na direção. Agora imagina a pessoa que diz que quer sair daqui e vir para essa cidade. Mas ao invés dela vir nessa direção, ela está indo para o outro sentido, para um outro lado que não tem nada a ver com o resultado que ela quer obter, com o lugar que ela quer chegar. E quanto mais ela insiste, quanto mais ela persiste, quanto mais ela continua nesse caminho, mais distante ela fica do objetivo que ela realmente quer. Mas então você vai me perguntar, mas o que faz com que a pessoa vá para o lado oposto daquele que ela diz que quer ir? Por que alguém entra numa situação, num processo como esse? Então, existem algumas possibilidades que fazem com que a pessoa se coloque nessa situação, onde ela vai se frustrar, onde ela vai sofrer, onde ela vai fazer o outro sofrer também. Então, as pessoas com esse tipo de postura, elas trazem uma personalidade muito rígida. Só existe um caminho, só pode ser feito de um jeito, tem que ser daquela maneira. Então isso daí fala de uma rigidez, uma falta de flexibilidade. Então quando a gente age dessa maneira, é porque nós estamos tendo atitudes muito rígidas, estamos sendo inflexíveis, a gente não consegue enxergar um outro caminho, uma outra possibilidade. Pode ter também uma característica de uma certa arrogância, onde a pessoa diz para ela mesma, não, eu tenho certeza, vou dar conta, vou conseguir. Mas com uma certa arrogância que a tira da realidade. Pode ser também por falta de clareza. Tem muita gente que confunde movimento com direção. Tem gente que acha que simplesmente porque está movimentando, que ela está produzindo, que ela está realizando e às vezes não tem nada a ver. Ela só está gastando energia. Então a falta de clareza faz com que a pessoa gaste energia, se desgaste, desgaste o outro e não consiga produzir, não consiga realizar, não consiga se aproximar daquilo que ela quer. Uma outra questão também diz respeito a uma autoestima baixa, abalada. Porque quando a pessoa está com uma autoestima abalada, ela não dá conta de buscar caminhos novos. Então ela tem que ir por aqueles caminhos que ela conhece, aqueles caminhos que foram mostrados para ela, que ela comprou como sendo os melhores, ela vai buscar seguir unicamente por aqueles caminhos, sem conseguir perceber que existem outras possibilidades. E o pior que pode acontecer, que também está associado a isso, é um certo comodismo. Porque é mais fácil seguir por um caminho que eu acho que eu conheço, do que eu tentar também algo novo. Então, o caminho do comodismo é o caminho daquilo que é mais fácil, mesmo que de alguma forma isso daí também traga uma certa dor, um certo incômodo por conta disso. Agora, pensa nessa outra situação. Um rapaz que queria muito passar no curso de medicina. E ele então terminou o ensino médio e fez o vestibular. Não passou. Ele resolveu então entrar no cursinho. Fez um segundo ano, não passou. E ele continuou estudando porque ele tinha clareza que ele queria ser médico. Tentou de novo, não passou. No quarto ano, não passou. Mas no quinto ano tentando, ele passou. Aí ele foi aprovado em algumas faculdades
onde ele pôde até escolher. Ele agora já está se formando e está feliz da escolha que ele fez. Percebe o quanto é diferente? Persistência é a possibilidade da gente conquistar objetivos que são difíceis, mas a obstinação é um gasto de energia, é um foco, é uma tentativa em algo que não vai se realizar, porque não é por aí. Então, é tão importante a gente conseguir perceber e distinguir um do outro. Então, o que vai definir o que é obstinação e o que é perseverança? Na verdade, quem que vai definir o que é obstinação e perseverança na própria vida? Então, se você responder o que é você acertou. Porque você é a pessoa mais apta a perceber. Mas é importante você ter essa atenção, você ter esse nível de autoconhecimento, você ser capaz de se auto-observar para perceber. E se fosse uma outra pessoa que estivesse no meu lugar, que eu observasse, o que eu diria disso? Então tente também ser o seu próprio auto-observador para você ter mais clareza disso daí. Então, para você ter mais clareza da diferença entre obstinação e perseverança, eu vou te falar o que é ser uma pessoa perseverante. Então a perseverança é a qualidade de quem persevera, é a qualidade de quem tem constância, de quem tem consistência. É aquela pessoa que tem clareza e que não desiste dos seus objetivos. É aquela pessoa que continua até conseguir aquilo que quer. É aquela pessoa que sabe que para as grandes conquistas é necessário continuar e perseverar para conseguir alcançar, para chegar até lá onde ela quer. Então a pessoa perseverante, ela tem clareza do objetivo, ela sabe o que ela quer, ela é flexível, ela corrige rotas se for preciso. Se ela erra, ela aprende com essa experiência e ela então faz diferente de antes, ela aproveita cada oportunidade. E acima de tudo, é uma pessoa que constantemente busca o seu autoconhecimento, porque é isso daí que vai fazer toda a diferença na forma como ela encara a vida e a si mesma, para ela conseguir ter clareza de quando é obstinação e quando é perseverança. Então, agora que você já sabe a diferença entre obstinação e perseverança, aplique esse conhecimento na sua vida, porque o que vai marcar a diferença é a gente ser perseverante para fazer as conquistas que a gente necessita. Você gostou do vídeo? Se esse vídeo foi importante para você, deixa aqui o seu like para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante. Compartilhe com as pessoas que você gosta para que elas também possam crescer, para que elas também possam se transformar com este conhecimento. E eu então te vejo no próximo vídeo.